mais importantes que você faz na sua vida é votar. Sabia disso? Que é isso, pastor? Votar é muito bobagem. Não. Votar é uma das coisas mais importantes. Eu sou a favor de que o voto não seja obrigatório. E se ele se tornar não obrigatório, que é o ideal, eu ainda vou dizer, uma das coisas mais importantes que você tem que fazer. E você tem que se preparar para o exercício do voto. E eu quero preparar você nessa noite, se você não é bem preparado. Carlinhos, faça favor, troque essa mesa para o lado de cá para mim e deixe ela sempre do lado de cá, beleza? Porque senão eu não consigo. Aí você faz esse favor para mim. Obrigado, querido. Aí, obrigado, Verônica. Vamos abrir as Bíblias, então, lá em Mateus capítulo 21. Aliás, 22. 22, 15 a 22. Mateus 22, 15 a 22. Meu bem, você consegue ler aí? Lê para mim, faz favor. Então, os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhes mostraram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Obrigado, meu bem. Disse o Senhor Jesus, então: de quem é essa efígie, esse rosto na moeda? Isso é de César. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isso, Jesus estabeleceu, queridos, alguns princípios fantásticos. O que eu quero pegar aqui é que eu e você temos uma responsabilidade com César. César representa esse governo no qual nós vivemos. Nós temos uma responsabilidade com ele. E a nossa responsabilidade chega ao ponto máximo nas eleições. Agora, dia 5 de outubro, domingo que vem, é a nossa maior responsabilidade para com o Brasil. Porque é a hora que eu e você temos na mão a chance de dizer para o país a direção que nós queremos dar ao país. Porque quem dá a direção são os eleitores. Ah, mas os eleitores são mal informados. A culpa é de quem? No século XXI, se os eleitores são mal informados, a culpa é deles, a culpa é minha, a culpa é sua. Queridos, existe uma coisa que o político mais quer, e essa mesma coisa ele mais teme. Sabe o que é? O voto. É o que ele mais quer, e ao mesmo tempo é o que ele mais teme.
Porque o voto é a forma democrática que o Senhor deu ao nosso país nesse tempo, para que nós possamos dizer o que nós queremos para o país. Mas para isso você precisa se informar e você precisa decidir o que é que o país significa para você. Qual o significado dessa nação para você? Às vezes o país é para você um local de passagem. Ah, eu estou aqui mesmo. Se eu estivesse em outro lugar, seria a mesma coisa. Estar ou não aqui, tanto faz. Que tipo de lugar é esse para você? Para alguns é só um endereço. Qual o seu CEP? Para outros, o Brasil é o país de aproveitadores. Né? Aqui, nós temos o maior número possível de corruptos. Para outros, o Brasil é um país que não tem jeito. Eu já cansei de ouvir. Você já cansou de ouvir? Ah, não tem jeito para esse país, não. Tem jeito, não. Não precisa levantar a mão. Alguns de nós aqui dentro acham que não tem jeito mesmo. Não tem jeito, não. Quando alguém acha que não tem jeito, ele está dizendo com essas palavras que ele não conhece o que é uma democracia na qual as pessoas podem votar. Porque é com voto que eu digo que o país pode ter jeito. Então eu estou trabalhando com a minha afirmação quando eu digo essa frase, que eu não vou fazer nada para melhorar. E para a maioria das pessoas é um país como outro qualquer. Bem, eu quero nessa noite, vou ser bem rápido, tentar melhorar algumas coisas no seu coração sobre o Brasil, especialmente por causa do dia 5, mas para isso eu tenho que falar sobre o que acontece hoje no Brasil. Para você dar a César o que é de César domingo. Para domingo você chegar e votar consciente, responsável. Eu escrevi uma meditação no boletim sobre voto e responsabilidade. O voto não é uma coisa, puxa, caiu logo no feriado, que tristeza, vou perder metade do meu feriado para votar. Não pode ser isso mais na sua cabeça. No nosso tipo de sistema de governo, o voto é a hora que eu digo o que eu quero. E nós temos que saber usar isso. Nós, os mais antigos, os mais adultos, os adolescentes, por favor, preste atenção, adolescente. Para você entender o poder que você tem na mão. O que pode mudar, então, no seu coração sobre o Brasil? O Brasil é a nossa pátria. Você já ouviu essa palavra, pátria? Ela anda meio sumida do nosso vocabulário, né? A gente não usa muito mais falar sobre minha pátria. Parece coisa da época da ditadura. Chamar o Brasil de pátria é coisa de militar. Não, é verdade. O Brasil é a nossa pátria. O que é uma pátria? A pátria é o local onde uma pessoa nasce e com a qual estabelece uma relação de amor e entrega. O conceito de pátria envolve a ideia de filiação. Então, espera aí, não seria melhor chamar mátria? Bem, poderia chamar também, mas convencionou-se usar o radical do pai. Por isso que nós somos filhos dessa mãe gentil. E, queridos, o Brasil é gentil. Deus foi bom com a gente. Esse Brasil é bom demais. Não tem nada igual ao Brasil no planeta. Mas existe uma coisa que está estragando o Brasil. Sabe o que é? O brasileiro. O brasileiro está estragando o Brasil. Somos nós. Não é o partido, não é o político. Não, somos nós. Porque somos nós que queremos e podemos dizer alguma coisa. E chegou a hora de dizer. Por isso, a pátria pode mudar se nós soubermos votar. Porque eu não escuto boas perspectivas sobre o Brasil em lugar nenhum. Eu sou do Conselho Municipal do Álcool e Droga, sou da Comissão Municipal de Moradores de Rua, sou do Conselho de Pastores da cidade, frequento o meio teológico. Onde eu vou, em qualquer lugar, alguém acha que está ruim o Brasil. E normalmente as pessoas dizem assim, vai piorar.
É mais ou menos assim com você? É. Então nós temos que mudar isso hoje, amém? Afinal de contas, é a nossa pátria, é a minha pátria, eu tenho que trabalhar por ela. E o Senhor falou assim, dê a César o que é de César, eu tenho que dar. Eu tenho que saber pelo menos votar na semana que vem, no domingo. E tenho que trabalhar para que quem eu conheço, meus parentes, meus amigos, também saibam votar. Irmãos, tem coisa que a gente não precisa orar. Vamos orar para que a gente possa amar mais as pessoas. Que bobagem é essa? Orar para que eu ame mais alguém? Eu não preciso orar por isso. Eu tenho que decidir e amar. Existe algum grupo de igrejas, eu não sou contra isso, mas estão, vamos fazer vigília para o Brasil mudar. Irmãos, o Brasil não vai mudar com vigília. Pode ficar tranquilo que não cai, são as crianças. São as crianças, elas estão brincando lá. O Brasil não vai mudar com vigília, não está errado orar pelo país, nós temos que orar. Mas o Brasil vai mudar quando eu me envolver, eu conhecer, eu souber o que é um sistema de governo, eu saber como que funciona uma Câmara de Vereadores, como funciona o Congresso Nacional, eu me envolvo e eu voto, e eu influencio, e eu participo. Aí pode mudar. Só orar não resolve. Então eu quero que você entenda que você pode fazer alguma coisa para o Brasil mudar. Como o Brasil tem que mudar? Considerando a eleição, nós temos que pensar nela. Eu coloquei no boletim uma citação do James Freeman Clarke. E ele disse o seguinte, um político pensa na próxima eleição. Um estadista pensa na próxima geração. Existe uma diferença entre um político e um estadista. Nós não temos estadistas hoje no Brasil. Não temos. Não adianta. A nossa presidente não é uma estadista. Ela não está pensando, eu vou mostrar para você, na próxima geração. Muita gente mete o pau na história num personagem chamado Juscelino Kubitschek. Mas JK era um estadista. JK, quando assumiu a prefeitura de Belo Horizonte, eu sou de lá, Tereza é de lá, ele chamou os arquitetos e falou, olha, eu quero que vocês construam, em 1947, eu quero que vocês construam as avenidas de acesso à cidade e as avenidas que vão contornar a cidade. Aí eles fizeram avenidas com 2 faixas de cada lado. Ele falou, não. Eu quero que vocês façam avenidas com 6 faixas de cada lado. Que loucura é essa? Não tem carro para isso. Não tem carro para ocupar 6 faixas de cada lado. E o projeto que ele mudou, eles mudaram e não passou, porque depois ele foi para ser presidente. Fizeram com 2 faixas. Há 15 anos, eles estavam desapropriando quem morava do lado para aumentar para 6 faixas. Um estadista, ele sabe que ele não pode pensar só hoje, ele tem que pensar numa lei que vai melhorar o país daqui 40, 50 anos. Porque daqui 40, 50 anos, os bebês que estão no colo têm que estudar, têm que trabalhar. Eu não tenho que suprir a necessidade do país hoje. O estadista tem que suprir a necessidade da nação hoje e amanhã. Não adianta ele pensar só no hoje. Por isso, James Clarke estava certíssimo quando disse o político só quer saber de ganhar na próxima eleição. De ganhar na próxima eleição. De ganhar na próxima eleição. E aí eu e você não sabemos o que acontece, de fato e de verdade. Por isso que eu preciso que você preste atenção agora. O nosso governo federal atual não pensa na próxima geração, simplesmente porque em 12 anos de governo, 12 porque já se foram 10, 8 do Lula, 2 da Dilma e tem mais 2. Então dão 12. Só que os 2 que faltam vir já estão administrativamente comprometidos. O que eu vou falar aqui não entra no programa de governo dos próximos 2 anos. Então, em 12 anos, nada fez para implantar as reformas tributária, política e judiciária. Nada fez. Eu queria ter tempo para falar das 3 reformas, mas eu não vou conseguir.
O Brasil, sem passar por uma reforma tributária, política e no judiciário, não chegará bem à próxima geração. Não chegará. Quando a gente ouve falar assim, está ruim e vai piorar, é verdade. Porque se o quadro que eu vou mostrar para você, em uma só reforma, não mudar, o Brasil vai afundar. E não tem jeito. Essa é uma questão de matemática. E a matemática não tem paixão. Eu não sou de partido nenhum, querido. Eu não defendo PSDB, não defendo PSD. Na realidade, se eu quisesse fazer alguma coisa boa, eu ia querer fundar um partido e ser o presidente. É verdade. Mas como eu não vou ser presidente, né, meu bem? Muito menos fundar um partido, eu não morro de amores por partido nenhum. O que eu quero analisar com você é o que não foi feito. Na realidade, eu não vou dizer para você não votar no PT porque ele roubou, tem um número recorde de escândalos. Não é pelo que ele fez. É exatamente aquilo que ele não fez. E se ele não fez, não tem sentido eu dar mais um voto de confiança para saber se ele vai fazer. Porque ele já deu provas nos últimos 10 anos e nos próximos 2 de que o que ele não fez está prejudicando o país. O quê? Então vamos lá. Reforma tributária. Sem uma reforma tributária, amados, não haverá melhora a longo prazo para a nossa nação. Não haverá. O quadro é claro. Se você entrar na internet e falar assim, o pastor mexeu com a minha caraminhola, eu vou saber mais sobre isso. Chega na sua casa, entra no Google. Fala, Google, o que é reforma tributária? Ele vai te responder. Vai te responder com mais ou menos 2.800.000 páginas de possibilidades. Você escolhe umas 3. Você vai entender um pouco melhor. Eu não tenho tempo de explicar, obviamente. Mas, de acordo com o nosso país hoje, com o sistema tributário diz respeito àquilo que o governo arrecada através de taxas, impostos, diretos ou indiretos, e contribuições. E, com isso, o governo arrecada recursos para poder gastar e investir em quê? Na nação, no país. Por exemplo, nós vivemos em cidades e não tem como não ter alguém que pense no nosso país, nas nossas cidades. Não tem jeito mais. Hoje, com o sistema que rege a nossa economia no país, 75% da riqueza se concentra nas mãos dos 10% mais ricos. Hoje, nunca foi assim. Ainda que houvesse sempre uma desigualdade social no país, ela nunca foi tão grande. E nós estamos falando de 10 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, o chamado Partido do Povo. Porque sempre o Partido dos Trabalhadores, não, nós somos o Partido do Povo. Irmãos, eu votei no Lula no primeiro mandato nele, porque eu queria que o governo do PT tivesse uma oportunidade de implantar o que era pregado. E o Lula pregava uma reforma tributária e uma reforma política. Eu me lembro claramente, eu fui eleitor dele. Bem, 10 anos depois, 75% da riqueza da nação se concentra na mão dos 10% mais ricos. Não houve uma reforma do chamado proletariado, em hipótese alguma. Tem mais. A carga tributária dos impostos diretos é aquele que você paga na fonte, imposto de renda, IPVA, IPTU. E impostos indiretos é aquele que você paga quando você compra. Corresponde a 36% do PIB, Produto Interno Bruto. Quer dizer, 36% do que o governo arrecada advém de impostos. É uma das mais altas taxas do planeta. Na época do Sarney, em 1986, esse valor correspondia a 22%. A cada ano do governo Dilma, esse valor cresceu 0,7%.
Um governo não pode concentrar sua maior riqueza nos impostos. O governo tem que saber gerir. O governo funciona como a sua família, em um grau de comparação reduzido. Você vai ver que uma família não pode viver assim. Se a família viver daquilo que ela ganha em função de taxas, ela vai criar uma bolha financeira na vida dela. É isso que o governo está fazendo. O governo não está pensando produtivamente. Ele concentra a riqueza dele nos impostos. 36% é um número astronômico. Mas o pior disso, queridos, é que desse valor, 42% incide sobre o consumo, que são os impostos indiretos. Quer dizer, cada vez que você compra, você paga imposto. Você sabe disso, né? Queridos, nós pagamos uma taxa de imposto em cada compra, em média, de 42%. Se fôssemos analisar um a um, energia elétrica, você paga 70% de imposto para usar energia elétrica. Ela não custa 30%, ela custa menos do que 30%, porque ainda tem lucro da empresa, tem um monte de coisa. Mas 70% vai para o bolso do governo. E as outras coisas que nós compramos. Isso é um problema sério, sabe por quê? Os piores prejudicados são os que ganham menos, é lógico. Por que os piores prejudicados? Olha aqui, vou fazer uma conta rápida com você, para você ver como que trabalha hoje a mente do governo. Quem ganha até 2 salários mínimos, até 2, gasta 49% do seu rendimento em tributo. 51% sobra para ele, até 2 salários. Enquanto quem ganha acima de 25 gasta apenas 26% com impostos. E vai ser sempre assim. Porque na hora de comprar, todo mundo é igual. Todo mundo paga o mesmo imposto. Ah, não, eu vou comprar um bem de marca. Não interessa se você compra um bem de marca e um bem sem marca. Se não for informal a economia, você paga o mesmo imposto. Só que quem ganha mais, sobra mais dinheiro para ele, é lógico. Então isso cria uma ilusão na cabeça das pessoas. Esse avanço, não, nós avançamos. Todo mundo tem celular. Tu não tem celular? Puxa vida, todo mundo tem celular. Hoje todo mundo tem Facebook. Estou trocando de carro. Eu fui lá com a Maria Helena emplacar o carro. A Maria Helena falou que cada semana, Maria Helena, quantos carros novos? 200? 200 carros novos são emplacados no Ciretran por dia. Ribeirão Preto está ficando confuso por causa disso. Então dá para mim a seguinte ideia. Não, nossa vida está melhorando. Mas, queridos, ela não está melhorando porque cada vez você paga mais imposto, você vive com menos. Agora, pior do que o imposto incidir sobre o consumo, é isso aqui, ó. Pior de tudo. É como o governo gasta esse dinheiro. Porque se ele arrecada um bom dinheiro, e ele pega o dinheiro e retorna para mim e para você, na forma de uma excelente escola, na forma de um excelente serviço de saúde, de um excelente serviço de transporte, que você não tem que gastar com carro, você até ficaria satisfeito. Mas sabe o que acontece? Você paga o imposto, você já tem que pagar ao governo, aí o governo não te dá uma boa escola, aí você paga para o seu filho estudar. Quando você paga para o seu filho estudar, você tem que pagar imposto. Então você é bitributado. Porque o dinheiro que já foi descontado para você na fonte e o dinheiro que já foi descontado para você quando você fez compra é suficiente para o governo investir em escola, investir em transporte, investir em segurança. Mas como você não tem bom transporte, você não tem boa escola, você não tem boa segurança, você paga uma nova escola, você compra um alarme, você contrata uma empresa, paga um vigilante, então você está pagando imposto 2 vezes.
Com isso, você aumenta a riqueza do governo. Olha o número astronômico, irmãos. Desculpa eu fazer isso nesse culto, mas eu tenho que fazer para você votar bem domingo de manhã. Olha que número astronômico. Em 2013, o governo do PT arrecadou. Às vezes você não sabe ler esse monte de zero aí. Eu também tive dificuldade. Eu gastei 15 minutos para fazer a conta que você vai ver na outra transparência. Por causa do tanto de zero, eu me embananei. 1,138 trilhões em impostos. Foi recorde a arrecadação de 2013. E olha o que o governo projetou para 2014. 2,361 trilhões de arrecadação em impostos. É muito dinheiro. Agora eu vou te mostrar uma coisa que é escandalosa, escandalosa, escandalosa. Como o dinheiro está previsto para ser aplicado. Ó, previsão do Orçamento Geral da União para 2014. 2,361 trilhões. Aqui está a divisão que o governo fez. Desse total, 42% está destinado a pagamento de juros e amortizações da dívida. Que dívida é essa? Você já ouviu falar que o Lula conseguiu pagar a dívida externa? Lembra disso? Eu lembro também. E pagou mesmo. A custo da dívida interna. Nós temos uma dívida interna terrível. E todo ano o governo tem que provisionar quase 50% para pagar juros. O governo está pegando dinheiro para poder governar com instituições de dentro do país. Isso gera uma abertura para corrupção fora do normal. Apesar de ter uma arrecadação tremenda, o governo aplica 42%. Não, mas eu tenho que pagar, se eu não pagar eu vou ser acionado. Queridos, o governo já é acionado direto. No Supremo Tribunal Federal, o governo é réu em mais de 60% das ações. Em mais de 60%. O nosso Supremo Tribunal foi tratado do mensalão, meses tratando do mensalão, meses processos que pessoas entraram na justiça contra o governo. Ficaram parados sem receber. A avó da Tereza tem um processo para receber um dinheiro que o governo do estado de Minas deve para ela. A avó dela já morreu. O governo foi condenado em todas as instâncias. Ele não pode mais recorrer. Aí ele falou assim, tá bom, eu vou pagar. Quando eu tiver dinheiro. Virou um negócio chamado precatório. Deus permita que o dinheiro que você tem, a Ed tem um precatório. O precatório, irmãos, é aquele negócio que você sabe que existe, mas você nunca viu. Aí o governo fala assim, não, vou te fazer um bom negócio. Vem cá, eu te pago. Eu te devo 1 milhão, eu te pago 200 mil hoje. E vários aceitam. E perdem 800 mil para pegar o dinheiro mais rápido. Então isso aqui é outra falácia. 20% é pago com aposentado. Se não houver uma reforma política, que eu não vou poder falar hoje, que pare de pagar os aposentados do governo. Eu sei que tem vários funcionários do governo aqui, vocês me desculpem, tá bom? Mas se não parar de pagar o aposentado do governo com 100% do que ele recebe, o Brasil vai falir. O governo não precisa sustentar todos os seus funcionários com 100% do que eles ganham hoje quando eles aposentarem. Nenhum outro trabalhador, irmãos, nenhum é tratado assim. Por causa disso, olha quanto que ele tem que separar, 20% para pagar os aposentados. Só que não são todos os aposentados da nação. São só os aposentados do governo. Porque o restante dos gastos estão ali, ó. Olha quanto que gasta com saúde. 3,91. Olha com educação, que legal. 3,44.
Irmãos, isso é uma vergonha. Olha o investimento na indústria. Olha que investimento. Olha como é que o Brasil vai crescer. O nosso governo projetou em 2014 um excelente investimento de 0,11% na indústria, 0,20% no comércio. Em comunicações, 0,07%. Até a Índia tem satélite no espaço hoje. A China está trabalhando para ter independência dos Estados Unidos na área de comunicação em internet, para isso você precisa de satélite, em 2016. Sabe quantos satélites nós temos lá rodando no espaço? Nós, o Brasil? Nenhum. Nosso foguete estoura antes de chegar lá. Estoura, é verdade. Irmãos, não vai chegar nunca, porque não há investimento. Que esse tecnologia aqui, 0,37. Como? Assistência social. O Bolsa Família está aqui, ó. Ocupa 1,05. O grande programa do Bolsa Família, Bolsa Família, Bolsa Família, Bolsa Família. Todo mundo fala, não, o governo resolveu o problema do pobre. Irmãos, eles gastam 1,05 desse valor para fazer essa aplicação. E vira como se fosse assim. Estou fazendo uma coisa fantástica. Queridos, eu estou falando do que o governo não faz. Porque está errado isso. Esse quadro aqui não pode ser um quadro que nós aceitemos. Só que eu e você não temos força para mudar. Eu vou votar aqui na LDO da prefeitura todo ano. Eu voto lá, apresento projeto, apresento propostas, minhas propostas são aprovadas na Câmara e chega na prefeitura e eles cortam tudo. A gente não consegue mudar. Sabe a única hora que você consegue mudar isso aqui? Voto. Você pode mudar isso quarta-feira. Se você entender... quarta-feira não, é domingo, foi mal. Viajei aqui, né? Você pode mudar isso domingo. Se você entender que não dá mais para viver dessa forma. Essa distribuição está completamente equivocada. Depois você tem isso aqui lá no site já disponibilizado. O que eu vou ler aqui é o que eu já acabei de falar. Veja o caso do Bolsa Família. Foi previsto 25 bilhões para o Bolsa Família em 2014, e esse valor equivale a apenas 1,058 do orçamento. 42% do orçamento é gasto com juros da dívida brasileira, e a dívida brasileira cresce 2,5 vezes mais que o PIB. É lógico, é imposto, é juros. Os juros crescem muito mais rápido. E esses juros vai prejudicando cada vez mais a nossa vida. Se você for pagar os juros, você não vai conseguir viver dessa forma. O governo gasta mais do que arrecada, e essa é a verdade. Para você entender, é como se você pagasse as suas contas todo mês com recurso do cheque especial. Todo mês você vai lá, tira 42% só do cheque especial para pagar suas contas. Todo mês. Todo mês. Quando chegar no final do ano, o seu rombo é imenso. É imenso. E aí o que acontece? Você tem que ficar pagando juros e amortizações de juros. Aquele valor de 42% não é nem para pagar o montante real da dívida. É para pagar os juros e a amortização. Por isso, meus irmãos, eu decidi pregar sobre política. Não é o meu hábito, mas eu preciso fazer isso. Te dar aqui razões para você não reeleger o PT. Ah, pastor, o que isso tem a ver com a igreja? Tem tudo a ver. Sabe por que tem tudo a ver, meu amado? Porque se eu e você não trabalharmos para mudar o que acontece hoje, nós vamos sofrer amanhã. E não é pouco, não. Você já ouviu falar de um homem chamado Martin Luther King Jr.? Martin Luther King era um pastor batista, na época da grande segregação racial. Na época de Martin Luther King, se ele entrasse no ônibus, ele era negro, e ele estivesse sentado, e entrasse um branco, qualquer que fosse a pessoa, ele era obrigado a se levantar para ceder o lugar, só porque a pessoa era branca.
No entanto, a população negra pagava imposto. E aquilo foi incomodando tanto o coração de Martin Luther King, que ele falou assim, eu não posso mais continuar pregando o evangelho e deixando a injustiça triunfar no país. E ele continuou pregando o evangelho e se tornou um ativista das causas de direitos humanos, na época das causas de direitos raciais. Ele se tornou alguém envolvido com a política. Então eu preciso te dar essas razões. Porque senão, queridos, nós vamos sofrer amanhã. Porque nós não soubemos voltar. Não tem nada com isso, é só votar, é só apertar. Não. Quando você apertar lá, é esse barulho aí, ó. Quando você apertar lá, você pode mudar alguma coisa. Ah, mas um voto pode mudar alguma coisa? Pode. Ainda mais se você multiplicar o que você sabe. Se você for envolvido. E, queridos, a eleição é domingo que vem. Nós temos algum tempo para fazer alguma coisa. Eu pedi para gravar ali, eu vou fazer um resumo dessa mensagem e vou mandar pelo WhatsApp. Posso fazer isso. Porque as pessoas estão pensando assim, eu não vou votar no PT porque ele é corrupto, porque tem o maior número de escândalos. Se eu for pensar no que ele fez de errado e no que ele fez de certo, eu vou ter que pôr numa balança, porque o PT fez coisas boas, não fez só coisas erradas. Ele fez coisas boas. Eu estou mostrando para você o que ele não fez. E ele não fez a reforma tributária. Essa é uma razão mais do que suficiente. Em 12 anos de governo, ele nada fez para implantar a reforma tributária no país. Isso é um motivo mais do que suficiente. Porque eu não posso colocar alguém ali no governo federal ligado a esse partido. Tem um candidato a deputado estadual, que é vereador da nossa cidade, ele tem uma Kombi, que ele passa assim, dizendo assim, vote em mim, porque eu vou trabalhar para diminuir os impostos que você paga. Ele não pode fazer isso. É o governo federal que pode fazer isso. Tem que partir dele. É ele que faz uma análise do que ele gasta. E se ele for justo, porque é uma questão de justiça, ele pode reduzir isso. Outra razão, o governo federal nosso hoje abocanha 49% dos rendimentos dos que ganham menos em forma de tributos. Isso é uma injustiça, irmãos. É 49% de quem ganha menos. A pessoa não sabe porque ela tem uma ilusão. A ilusão aparece aqui, ó. 1 em cada 4 brasileiros recebe recurso do Bolsa Família. Sabia disso? 1 em cada 4. E isso ilude a nação. Porque parece que o governo está dando uma ajuda, mas ele dá uma ajuda com 1% do que ele arrecada. Só que isso gera um ciclo vicioso terrível, que deixa a nossa nação escravizada no pagamento de impostos. Bem, quando aumenta o pagamento de impostos, o empresário não quer investir. Se o empresário não investir, não tem melhoria nenhuma. Nós vivemos numa sociedade em que a fé é dissociada do governo. Existe uma separação entre igreja e Estado. Você sabe disso, né? Nós vivemos um Estado laico. Queridos, a economia e o governo têm que ser dissociada. Não adianta. Apesar de estarem interligadas, a economia tem que funcionar no país como um organismo vivo. Nesse ponto, a proposta da Marina é exatamente a correta. Todos os países que fazem intervenção no Banco Central, todos têm escassez de gêneros alimentícios nos supermercados. Todos. Não é um ou outro, não. Assim como a igreja tem que ser independente do Estado, a economia tem que ter a sua vida própria. Os países que querem controlar a economia querem pôr o dinheiro no bolso. Essa é a verdade. O dinheiro vai para o bolso de alguém. Isso não pode continuar no nosso país. Pelo menos não a partir do próximo domingo. Quero terminar, então. Quarta causa. Em 12 anos de governo,
o PT nada fez para implantar a reforma política no país, gerando distorções como quociente eleitoral. Você já viu que você vota em alguém, de repente alguém que teve menos voto do que o candidato que você votou foi eleito? Você já viu isso? Queridos, isso é uma monstruosidade política. Nós nunca vamos ter garantia de que os mais votados pela população estarão lá fazendo leis. Porque existe o quociente eleitoral, que é uma fórmula que se aplica de acordo com as necessidades de cada estado, o direito de cada estado de ter representantes, tem que fazer uma equação e aí define quem vai ser eleito. Por isso que os partidos ficam loucos atrás de celebridades, de atores, de jogadores, porque o cara é famoso, a maior parte das pessoas vota pela fama, haja visto o Tiririca, que foi o mais votado na última eleição, e quando ele é eleito, ele arrasta uma quantidade de pessoas lá para dentro. É uma distorção política. Nós precisamos de uma reforma política. Alguém tinha que pensar nisso. As verbas parlamentares, hoje o que um deputado mais faz é receber uma verba do governo e aplicar aqui, aplicar ali, aplicar lá, aplicar lá. Aí o povo fala, ó, esse cara aplicou aqui, eu vou votar nele. Isso está errado. O deputado existe para trabalhar bem as leis, para nós vivermos melhor. Ele não tem que ter verba parlamentar. Ele tem que ser mantido. Mas ele não tem que ter direito a 2 milhões, 5 milhões. Nós recebemos o ano passado aqui um deputado federal que chegou aqui e falou assim, é o seguinte, reuniu os pastores e falou, eu tenho 500 mil para vocês fazerem a marcha para Jesus. Eu fui em 2 reuniões com ele. Ofereceu para o conselho de pastores. Eu falei isso aqui para vocês. Aí o conselho de pastores falou, beleza, nós queremos. Nós vamos aplicar 100 mil na marcha, 400 mil em projetos sociais. O deputado não quis. Sabe o que aconteceu ano passado? Não teve marcha para Jesus em Ribeirão Preto. Porque ele tem uma verba que ele pode pôr onde ele quiser. O que ele faz com a verba? Ele compra o voto. Não é crime comprar voto? Só que ele compra através de uma marcha para Jesus, de uma parada gay. Aí aquele grupo que foi beneficiado faz o quê? Vota naquele candidato. Por causa da verba, isso tinha que acabar. Só acaba com uma reforma política. Tinham que acabar os mensalões. Os mensalões existem porque a política permite e vai continuar permitindo. Por fim, em 12 anos de governo, ele não fez nada para implantar a reforma do judiciário. Por isso que nós temos um negócio chamado impunidade. Queridos, no Brasil, nós temos o pior, por incrível que pareça, o pior sistema judiciário do mundo. Se você tiver um pouquinho, não precisa ter muito não, de dinheiro, e um bom relacionamento jurídico com bons advogados, você consegue postergar uma ação anos a fio. Na primeira, segunda, terceira instância. Anos. Um juiz Lalau rouba 90 milhões, é condenado, tem a pena reduzida para 1/6. Quando ele sair, todo o dinheiro que ele roubou, que está na conta que o governo não tomou, é dele. Sabia disso? Ah, não, os políticos do mensalão foram punidos exemplarmente. Quanto? Com quanto tempo? Eles foram obrigados a devolver o dinheiro que eles roubaram? Não foram. Eles tiveram que pagar multa. Aí, a curriola do partido fez uma vaquinha e pagou a multa para eles. A justiça permite isso. Sem uma reforma do judiciário, nós não teremos mudança. Sabe, irmãos? Quando o governo não faz o que deve, os eleitores devem retirá-lo do poder imediatamente. É isso que tem que acontecer. O governo tem que fazer alguma coisa. Ele não fez, o que eu e você, povo, fazemos? Sai fora. Como? Vão para a rua fazer manifestação? Bem, não está errado fazer manifestação, mas não é a manifestação que dá medo no político. O político não tem medo de manifestação. Na manifestação, ele tranca a porta da casa dele, ele fica quietinho lá dentro, não sai do lugar. Nem dá entrevista. Ele espera passar aquela onda.
Se fosse nos países islâmicos, seria diferente. No Brasil, ele não tem medo. Ele tem medo de voto. Agora é a hora dele ter medo. O povo tinha que saber tirá-lo do lugar. Tinha que colocar outro. Isso que se chama democracia. Quando eu e você colocamos outros. A vida de um político depende do voto. O PT demonstrou que não fará, porque ele não fez. Isso quer dizer que nós não precisamos de dar mais um voto de confiança. O voto de confiança vai para outro partido. E eu pergunto, porque as pessoas, mas peraí, é tudo farinha do mesmo saco. E se o novo partido não fizer nada? Aí nós vamos chegar e tirar ele de novo. Só que se a cada 4 anos a gente tirar, a próxima turma, opa, peraí. Se eu não fizer nada, eu saio fora. Porque as pessoas sabem votar. Sabem exercer um direito. Porque é direito nosso, queridos. É isso que põe medo neles. Eles vão ficar antenados. Até nós encontrarmos um estadista. Que vai entrar e falar assim, peraí, eu tenho um projeto para essa nação. Eu não tenho um projeto para me manter no poder. Eu tenho um projeto para a nação. É assim que nós trabalhamos, queridos. É isso que nós precisamos fazer. Aprender a viver democraticamente. Isso é dar a César o que é de César. Sabe, amados, política se discute no púlpito. Mas também se discute na mesa lá da sua casa. Você tem que conversar com seus filhos. Quem vocês vão votar? Por que vocês vão votar? Você tem que conversar com seus amigos, você tem que propor uma sugestão. Não é briga, é proposta. Sabe por quê, queridos? Nós vivemos aqui. E a nossa participação pode mudar muita coisa. Ah, eu achava que se eu orasse ia resolver. Não vai. Não vai. Você pode e deve orar, eu posso e devo orar. Essa é uma semana em que nós, igreja, temos que orar. Mas nós temos que votar bem domingo. E a minha oração é que você vote bem domingo. Que quando você for chegar lá domingo que vem, na hora de votar naquela urna, você vote pelo Brasil. Não vote pelo partido. Não vote pelo seu amigo. Não vote nem por mim. Fala assim, pode ser que o pastor Samuel tenha falado um monte de mentira. Se você acha que eu falei mentira, eu não fico chateado. Vá conferir. Vá conferir. Vá atrás. Pesquise. Só não seja alienado. Alienado é a pessoa que não se envolve. Eu, particularmente, sou extremamente preocupado com a minha pátria. Eu sou patriota, irmãos. Ah, eu sou. Eu amo esse país que Deus me colocou. O que eu puder fazer para lutar por ele, eu vou fazer. O que eu puder fazer para melhorar as condições de vida das pessoas que moram nas ruas, dos enfermos, dos que moram na Bahia, tão distantes, eu vou fazer aqui de Ribeirão Preto. E você tem que fazer também. Talvez você não tenha a disposição e o acesso que eu tenho, mas uma coisa nós temos todos iguais: dedo para votar. Então se envolva com o seu país. Se os candidatos que eu indiquei não servirem para você, não tem problema, vá atrás de gente boa. E contamine alguém, porque Deus vai usar o seu voto. O fato, queridos, que quando Jesus disse assim, dê a César o que é de César, ele estava dizendo que eu e você temos uma responsabilidade com o que acontece no país. Senão ele ia falar assim, não precisa dar não. Preocupa com isso não. Nós temos uma responsabilidade. Ser cristão não é ser uma pessoa que está aqui só de passagem. Nós estamos envolvidos com esse país. Eu quero terminar orando pelo país. Quero que você ore pelo país agora. Quero que você ore pelas pessoas que vão votar da sua casa, da sua família, do seu trabalho. Peça a Deus para te dar uma oportunidade para você divulgar verdades. Fale assim, Senhor, cria uma oportunidade, porque Deus não vai mudar o coração de alguém
mas vai te dar uma oportunidade para falar a verdade. Vamos orar pelo Brasil, mas vamos fazer mais do que orar. Amém? Feche os seus olhos. Coloque a sua nação diante do Senhor. Deus querido, eu quero aqui junto com essa igreja orar e clamar por esta nação. Nação tão rica, meu Pai. Tudo que se planta aqui produz com grande quantidade. Temos uma das maiores riquezas de subsolo do planeta. Temos a maior riqueza hídrica do mundo. Temos uma vegetação incomparável, uma fauna riquíssima. Temos um povo que é super relacional, mas ainda assim vivemos tão mal, meu Pai. Somos tão roubados. É como se eu voltasse aqui nas páginas do Velho Testamento e visse tantos governos opressores. Vivemos uma época em que os que nos lideram, os que nos julgam, chamam ao bem mal. E aquilo que está errado eles chamam de bem. Estamos vendo uma distorção dos valores morais neste país. E muitas vezes nós, igreja, ficamos calados, andando pelos cantos, achando que isso não é conosco, que nós somos só o povo de Deus. Não, Deus, isso tem a ver conosco, comigo. Nós somos o povo de Deus, sim, mas o povo de Deus que vive no Brasil. Chamado para mudar as realidades do Brasil, para melhorar, para nos envolvermos com a situação, para melhorarmos a educação, a saúde, para melhorarmos a segurança. Não somos um povo para viver só pensando nos seus próprios bens. Queridos, muda esta realidade no meio da igreja brasileira. Que a igreja seja mais envolvida, mais atuante, tenha uma voz sensata, que a igreja não se venda, meu Pai. Quantas igrejas se vendem, fazem conspirações políticas terríveis. Tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia. Senhor, visita essa nação domingo que vem. Eu não sei quem vai ganhar para presidente. O Senhor sabe que o meu coração não quer que este partido continue no governo. Por isso eu peço um presidente ou uma presidente segundo o teu coração. O Senhor um dia escolheu Ciro. E o Senhor disse, Ciro será o meu servo. Meu Deus, eu peço, escolha um dos outros e transforme em teu servo nessa nação. E trabalhe por essa nação. Nós aqui faremos o que nos cabe. Vamos votar com consciência. Vamos nos envolver mais. Não seremos completamente alienados. Obrigado, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Leve agora o teu povo em paz, para mudar esse país, inclusive politicamente. Em nome de Jesus. Amém.